Olha, como chanceler, o Ernesto Araújo se orgulhava da condição de pária. Ele achava melhor que o Brasil fosse um pária deixado ao relento do que ser o que ele chamava de um conviva no banquete do cinismo interesseiro dos globalistas, seja lá o que isso signifique. Na CPI, o anti-chanceler brasileiro vai descobrir que, além de alcançar o sonho do isolamento internacional, que distanciou o Brasil dos seus dois maiores parceiros comerciais, a China e os Estados Unidos, ele realizou também o pesadelo de se converter, ele próprio, num pária nacional. O Ernesto Araújo se considerava um exemplo. Ele vai descobrir na CPI que virou um estorvo. Sem nenhum escudo do Supremo, o Ernesto Araújo vai ter que falar à CPI como testemunha, vai ter que assumir ali o compromisso de dizer a verdade, e os senadores o espremerão para que ele explique por que priorizou no exterior a busca da cloroquina e de outras mandracarias, como um spray nasal israelense, em detrimento das vacinas. O Ernesto Araújo pode incluir na pauta da CPI o filho 03 do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que atuava como uma espécie de chanceler do B, em parceria com o Eduardo Bolsonaro. O Ernesto Araújo se especializou em espinafrar a China. Para essa dupla, Eduardo Bolsonaro e Ernesto Araújo, o comunavírus, que era como eles se referiam, como se referem ao coronavírus, é um agente ideológico da China para impor o comunismo ao mundo. Essa era a visão do Ernesto Araújo. Não sei se ele terá coragem de reenfatizar isso na CPI. O problema, Fabiola, é que, embora o Ernesto Araújo odeie a realidade continua sendo o único lugar onde o Brasil pode obter algumas doses de vacina. Viu? Agora, ô Josias, eu fico pensando até sobre essas falas dele, preconceituosas, né, em relação à China. Isso pode dar alguma coisa? Ou vai ficar só naquela discussão entre os senadores, acusam ele disso? Tem como eles colocarem isso dentro dos crimes que podem ter sido cometidos pelo governo, esses ataques verbais à China? Pode sim, se os senadores forem capazes de demonstrar que esse tipo de ataque, esse tipo de verborragia ideológica atrapalhou a aquisição de vacinas. Nós estamos vendo agora a dificuldade que tem sido para o Butantan e também para a Fiocruz, que é uma fundação vinculada ao Ministério da Saúde, para obter o IFA, né, que é o insumo para a fabricação de vacinas. Esse IFA tem chegado ao Brasil em conta-gotas, e quem fornece isso é a China. Então, a China não é de fazer arroubos. Quando atacada, ela anota o ataque e depois reage à sua maneira. Então, o Ernesto Araújo, e não só ele, é preciso lembrar também o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, que também deve ser convocado em algum momento para falar na CPI, e o Eduardo Bolsonaro, todos esses agentes ficaram como que cutucando a China com o pé para ver se Pequim morde. Agora está mordendo da pior maneira, que é regulando o envio dessa matéria-prima para a fabricação de vacinas. Então, se a CPI consegue estabelecer esse elo que apresenta como uma consequência direta dessa verborragia ideológica a dificuldade para a fabricação de vacinas, para a obtenção de insumos no exterior, na China, aí sim, isso pode virar um tema complicado para o governo dentro da CPI.